Eu vou falar um pouquinho sobre comunicação. No capítulo do livro, Hamed chama o título como Entendendo as Contradições. Mas o assunto, realmente, do capítulo é sobre comunicação. Não apenas a comunicação que nós fizemos interpessoais, mas também comunicação com os desencarnados. Entendo como comunicação mediúnica. E ele começa perguntando, fazendo algumas perguntas. E aí eu linko mais com as próprias dificuldades que nós temos de nos comunicarmos entre nós mesmos. Por que que é tão difícil essa comunicação? Ou melhor, esse entendimento? Eu observo muitas vezes, quando nós estamos começando a colocar uma ideia, o nosso interlocutor, a outra pessoa, ela já começa, ela nem nos ouve a argumentação e ela já começa um processo de como que ela já vai contradizer-nos em relação àquela ideia que nós estamos colocando, como que ela vai defender a ideia dela, sem mesmo aguardar que nós finalizemos o nosso pensamento, para ela pensar sobre aquilo que nós falamos, e daí só então ela emitir a sua opinião, depois de fazer aquela reflexão. Mas, invariavelmente, isso não ocorre. Então, o que, na verdade, nos impede de ouvir o que o outro tem a nos dizer? Qual é o motivo de tanta interpretação equivocada nas nossas conversas? Tanta interpretação discordante? Por qual razão? Olha o que nós precisamos pensar. Por qual razão nós aceitamos facilmente certas ideias, certos pensamentos, certas definições? E por qual razão nós rejeitamos de imediato outros tantos? Qual o motivo dos bloqueios psicológicos que eu tenho e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Se estas questões fossem, por nós, analisadas com mais profundidade, nós teríamos mais lucidez, mais clareza de identificar qual a razão que nos faz ter essas controvérsias nas nossas comunicações. Por que razão que o mesmo espírito passando uma mensagem num centro é diferente de uma mensagem recebida em outro centro? A comunicação entre duas criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, não é tão fácil quanto parece. Porque a comunicação, ela vai ser genuína, ela será perfeitamente assimilada, e aí tanto no físico quanto no astral, só quando existir uma estreita sintonia, uma forte sintonia vibratória entre ambas as partes, independente de ser no físico quanto no astral. Esta sintonia vibratória desses dois interlocutores é que vai promover esta compreensão, esta comunicação genuína, porque nós estaremos, de fato, querendo ouvir o pensamento do outro, querendo ouvir a ideia do outro. E por que que nós estamos aqui estudando as emoções, estudando os sentidos, estudando os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas interpretações, os nossos limites, o limite do outro? Por que que nós estamos? O que que isso significa? Isso é autoconhecimento. Nós estamos aqui tentando parar e tentando nos olharmos. Nós estamos aqui tentando descobrir as nossas sombras, nós estamos tentando identificar o nosso ser real, desvinculando desse ser idealizado. Não é isso que nós fizemos aqui? Isso é autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai nos levar a um desenvolvimento espiritual. E por que que nós precisamos esse desenvolvimento espiritual? Nesse caso específico da comunicação e da compreensão do que o outro quer nos dizer, ele proporciona abertura de todos os nossos chakras. Desenvolvimento espiritual proporciona a abertura de todos os nossos chakras. Nós passamos, então, a nos expressarmos com maior objetividade. A nossa pronúncia vai ser clara, vai ser tranquila, vai ser agradável. Pessoas que têm um desenvolvimento espiritual avançado e já conseguem fazer a abertura dos seus chakras, vão conseguir, assim, se expressar com clareza, com tranquilidade, serão pessoas agradáveis na conversa e principalmente com bastante objetividade. Os seres que se aperfeiçoaram, eles falam e se comunicam de modo muito claro e principalmente de modo muito sintético.
pois eles já estão com seus chakras coronários e laríngeo totalmente integrados e já estão com certa iluminação que possibilita que a fala seja objetiva, clara e sintética. Agora, se nós não exercitarmos o nosso autoconhecimento, nós seremos pessoas sempre muito confusas, sem possibilidade de desenvolver uma mínima coerência interna sobre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E aí nós estaremos sem condição básica alguma de transmitir ao outro o que nós pensamos e nós sentimos. Em virtude desta pequena confusão que fazemos entre o que sentimos e o que pensamos, quando nós não conseguimos classificar isso, nós não vamos, consequentemente, ter elementos o suficientes para traduzir bem ou para traduzir de forma genuína ou mais fidedigna possível o que nós vimos nas situações exterior. O que nós estamos vendo aqui no nosso exterior, sejam situações, sejam acontecimentos, sejam comportamentos ou até mesmo sentimento dos outros. Não conseguirei traduzir de forma fidedigna, pois o meu interior, o nosso interior está todo embaralhado. Pessoas, então, que são confusas, pessoas que são prolixas, que não conseguem ter o seu pensamento, o seu sentimento claro e alinhado, vão se expressar de forma também confusa. Hamed vem falar de um mecanismo de defesa do ego chamado introjeção. Eu achei esse termo bem interessante de trazer aqui, que ele fala que a introjeção é quando nós internalizamos em nós qualidades imaginárias. É uma defesa do nosso ego para que nós possamos nos apresentar como se outra pessoa fôssemos. Então, quando nós idealizamos um filósofo, quando nós idealizamos um professor, um parente ou um amigo, ou seja, alguém que tenha qualidades que nós gostaríamos de possuir, nós começamos a adotar aquele mesmo comportamento do qual nós idealizamos para o nosso interno, para o nosso íntimo. Ou seja, nós criamos, nós imaginamos que nós tenhamos as mesmas qualidades daquele ser, daquela pessoa que nós idealizamos, que nós gostamos. Passamos, então, por exemplo, a representar como se nós fôssemos uma pessoa espiritualizada, por exemplo. E essa introjeção, nós vamos desmistificando, nós vamos desconstruindo com o autoconhecimento, com o desenvolvimento espiritual. Com esse autoconhecimento, nós vamos chegando nesse desenvolvimento espiritual para que nós não façamos essa introjeção, para que nós não precisamos, nas nossas comunicações, nas nossas inter-relações, representarmos um papel de alguém do qual, desse ser que nós idealizamos. Ele fala mais uma questão aqui ainda em relação às contradições. E está ainda Paulo, que fala assim, que nós não devemos nos demorar muito nas discussões, que se nós formos conversar com uma pessoa uma ou duas vezes, nós podemos fazer uma argumentação e uma contra-argumentação. Mas a partir daí, após nós compartilharmos a nossa ideia com o outro, e esse outro não aderir, não concordar ou não respeitar, que nós não continuemos a nos desgastar em relação àquele assunto, porque nós não vamos forçar, nem coagir e muito menos obrigá-lo a aceitar o nosso pensamento. Mas principalmente que cada existência, ele fala aqui, ó, cada existência está ligada a determinado grau de entendimento. Então, a pessoa ela vai absorver certos acontecimentos ou ensinos de acordo com as conquistas que ela já adquiriu naquelas áreas, em determinadas áreas. Então, que nós não precisemos ficar insistindo com a pessoa em relação às nossas ideias, porque apenas vamos lá ficar debatendo sobre contradições com alguém que não vai nos ouvir e não vai nos escutar. Indo naquele meu caderninho com as anotações, quando eu li esse pedaço, essa frase que dizia que o apóstolo dos gentios tinha feito essa observação, eu me lembrei de uma frase que eu gostaria de colocar aqui para nós. E eu acho essa frase também carrego comigo, as minhas melhores frases, que isso me ajuda muito a entender o universo de cada um, a respeitar a opinião de cada um. Quando eu falo algo e a pessoa não concorda comigo, ou ela me ataca, eu lembro desta frase aqui que eu vou compartilhar com vocês. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele.
Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. A ignorância do homem, a minha ignorância, é que vai dar o tamanho do meu universo. O meu universo ele vai ficar restrito ao tanto que eu sei. Então, quanto menos eu souber, menor vai ser o meu universo. E eu vou, se alguém vier me falar de algo que não esteja dentro do meu aspecto cognitivo, eu vou recuar. Eu vou dizer, isso não existe. Isso é impossível de acontecer, porque está fora do meu conhecimento. E isso vem muito ao encontro dessa questão que eu sempre rebato, de nós lermos muito, de nós estudarmos, de nós abrirmos essa nossa mente para que o nosso universo fique maior. E aí, para finalizar, eu vou aqui repetir a frase, eu quero repetir a frase de quando nós estivermos diante de discussões ou dessas contradições. Nós tendemos a nos irritar, nós tendemos a querer defender, e nós vamos, então, levar esta frase para que a gente possa, logicamente, nós vamos fazer a nossa argumentação, mas fora isso, conforme o nível dessa contradição, eu acho que nós podemos tentar classificar dessa forma, para que nós possamos almejar ser a pessoa ponderada. E nós possamos, nas contradições, desenvolver esse nosso autoconhecimento de forma que a nossa evolução espiritual nos leve a ser uma pessoa ponderada. Então, Hamed fala assim, que perante opiniões contrárias, o homem inseguro as teme, o fanático as afronta, o educador as compreende, já o ponderado as respeita. Então, nós vamos respeitar, nós vamos chegar ao ponto de fazer uma argumentação, uma contra-argumentação, e após isso nós vamos respeitar a opinião do outro. Por quê? Só muda aquele que se conhece. Só altera um comportamento aquele que analisa seu comportamento, compreende que o seu comportamento não está de acordo e satisfazendo a si e aos outros, e a partir daí reconhecendo que tal postura, tal comportamento, tal pensamento não está de acordo, as mude ele próprio. Nós não podemos mudar. Então, vamos respeitar as opiniões contrárias. Será que a gente consegue?